Meu querido ouvinte amigo, a paz do Senhor. A nossa palavra de meditação de hoje, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8, que diz dessa forma: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Interessante, né? Eu vou ler novamente essa parte, versículo 5, que diz: Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importunes muito. Versículo 6 diz: E disse o Senhor, disse Jesus: Ouviu o que diz o injusto juiz? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Também um outro texto que nos ajuda na nossa meditação é de Efésios capítulo 6, versículo 18, que diz: Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma pessoa anônima, ela escreveu da seguinte forma: ela disse: Ajoelhei-me para orar, mas por pouco tempo, pois tinha tanto o que fazer. Então, ao ajoelhar-me, fiz uma oração apressada e levantei-me. Meu dever cristão estava feito. Minha alma podia ficar em paz. Agora vamos contrastar essa concepção de oração com as ações da viúva persistente. No livro de Lucas, capítulo 18, o texto que nós acabamos de ler, são dramaticamente diferentes. A viúva não parava para fazer uma visita ao juiz apenas uma vez ou outra. Ela vinha até ele repetitivamente, como diz no versículo 3. Sua alma não teria descanso até que seu caso fosse ouvido. Sabe por quê? Porque ela não estava pedindo por algum favor especial. Ela estava simplesmente buscando justiça. Um detalhe muito importante é que naqueles dias era prática comum subornar um atendente para que sua disputa na corte fosse ouvida pelo juiz. A viúva era provavelmente muito pobre para isso. E mais, o juiz para quem ela estava fazendo a petição, o detalhe é que ele não temia Deus, nem se importava com as pessoas, como diz o versículo 4. Então ela tinha todos os motivos para desanimar, para deixar de lado, para
se entristecer. Devido à sua persistência, porém, recebeu justiça, como diz o versículo 5. Ora, antes de começarmos a pensar que Deus precisa ser importunado, convencido ou subornado para que nossas orações sejam respondidas, o importante é compreender que esta parábola contrasta um juiz injusto, que é o que nós lemos, com o juiz que é verdadeiramente justo, o nosso Deus. Deus ele está ansioso para responder às orações de seus filhos. Na verdade, ele julgará a favor de seu povo e fará isso bem depressa, como diz Mateus capítulo 7, versículo 11, e no versículo 8 também do texto que nós lemos. Frequentemente perdemos o ânimo quando oramos por não compreendermos o tempo ou o propósito de Deus. Há, porém, um caminho melhor. Um escritor expressa bem isso. Oração persistente é a demonstração de fé em Deus, que, embora às vezes atrase suas respostas, agirá sempre com firmeza e justiça a respeito do seu povo. Você quer um conselho? Continue orando. Eu pergunto a você, que itens você tirou da sua lista de oração que deveriam ser colocados lá de volta? Coisas que talvez você orou uma, duas, orou talvez durante até uma semana, mas por você não entender que aquela oração foi ouvida, você simplesmente tirou da sua lista de oração. Será que você não deve colocá-la, depois dessa palavra, de volta à sua lista de oração? Que você tenha um dia abençoado na paz do nosso Senhor Jesus.